Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário, hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Espero que esteja tudo bem por aí. Vou começar o programa dando um salve para o Marcelo, Isildo e Ilen, que entraram em contato comigo e se dispuseram a colaborar com o Climatias. Estou criando essa linha aí de contato e de contato financeiro também, né? Foi inclusive o assunto da minha newsletter ontem, né? Como eu estou repensando como o jornalismo pode ser financiado a partir disso que eu estou fazendo aqui desde que a gente entrou em quarentena. O Climatias já está indo para o seu segundo mês, quer dizer, indo para o terceiro mês, né? Terminando aí o segundo mês de quarentena, o segundo mês de programas diários, sem falhar nenhum dia. Estou fazendo isso de graça e não tem freela, não tem show, que era o que estava pagando as minhas contas, então estou reinventando o jornalismo e bolando aí alternativas para conseguir passar por isso numa boa. Então quem quiser entrar em contato comigo ou mesmo receber a newsletter, manda um salve lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com. Tem muita gente que está sem grana, como eu, e o que você pode ajudar aí, né? Estou aos poucos ativando essa rede de contatos, não só para sustentar o meu trabalho, mas também para tentar fazer coisas que façam sentido para a maioria das pessoas. É um processo lento, não vou conseguir fazer as coisas tão rapidamente, né? Porque afinal de contas há contas para pagar. Também dar um salve aqui pro meu senhorio, que concordou com minha renegociação de aluguel, e ele ainda teve a manha, que eu fiquei realmente emocionado, de falar que quem trabalha com cultura tem que estar bem tranquilo numa hora dessas, então fica tranquilo, qualquer problema fala comigo, a gente vai conseguir superar essa. Então, me sinto privilegiado de alugar um apartamento de uma pessoa que tem essa cabeça. Salve aí. Começar falando do quê? Perdi o fio da meada aqui. Não perdi porque hoje é quinta-feira. Segunda é filme, segunda é disco. Começar pelo domingo. Domingo é filme, segunda é disco, terça é livro, quarta é TV, quinta é internet, digital, online. E eu vou começar pela dica cultural para depois falar sobre a dica de dia a dia, que elas estão de alguma forma ligadas. Eu já falei aqui algumas vezes que eu não sou dos maiores fãs de live, né? Especificamente show transmitido ao vivo é uma coisa que não me pega, né? Porque eu acho que perde aí o elemento da interação dessas transmissões. Eu gosto de assistir algumas transmissões que acontecem com pessoas conversando, ou pessoas conversando entre si, ou pessoas conversando com o público. Inclusive devo retomar o Vida Falando ao vivo hoje, será hoje ou amanhã? Não sei. Fiquei ligado que pode ser que mais tarde eu dê notícia sobre isso. E tem essa troca instantânea ali que acontece, que quando o músico está na frente da câmera, ele não tem como ir acompanhando, né? Especificamente quando a gente está falando de Instagram, que não é o melhor, não é só o melhor, talvez seja o pior ambiente para esse tipo de transmissão, embora ele avise aí para todo mundo que pega o Instagram que tem aqui fulano, tá online, deixa eu entrar. É uma coisa que não acontece, por exemplo, com o YouTube, né? As pessoas não têm esse hábito ainda, e o próprio Facebook, né? Muito pouca gente usando o Facebook para fazer transmissão, comparado com essas outras duas plataformas. Mas, domingo passado, Leandro fez história, sabe? O Emicida entrou no Dia das Mães num esquema para fazer uma live de 5 horas, vou ficar 5 horas direto, tocando sem parar, e o cara fez um show de 8 horas. Até já clássico aí, a hora que ele fala assim, não, depois do Fantástico a gente vai continuar, não sei o quê, ainda nem terminou o Fantástico, alguém fala pra ele, não, já acabou o Fantástico, faz tempo. Já acabou o Fantástico, é muito engraçado, dá uma sacada aí. Ele mesmo tweetou isso, é um vídeo, tipo, era quase meia-noite, o cara achava que ainda estava rolando o Fantástico. O cara fez um show de 8 horas, 100 músicas, mais de 100 músicas, todas as músicas dele, e de pé, ele sentou uma ou outra vez, sabe, conversando o tempo todo, falando merda, metendo o dedo na cara de quem tem que meter o dedo na cara, tipo... Emicida de novo, né, mostrando que ele é um dos caras mais importantes da cultura do Brasil hoje. Eu não estou nem falando da música não, saca? Eu acho que o cara já transcendeu, saca? Ele é um agente cultural dos mais importantes que a gente tem, e
fazer um show de 8 horas, cara, só com música própria. E aí a graça, diferente da maioria das lives do Instagram, que se desintegram depois de 24 horas, algumas menos que isso, e vou contar sobre outra delas já já, que ele fez essa transmissão dele no YouTube. Ele fez inclusive uma parceria com desses sistemas de pagamento online, que os caras falaram que se ele conseguisse arrecadar 1 milhão durante a live, eles iriam dobrar. Ele não conseguiu chegar no milhão, chegou em 400, mas os caras bancaram a aposta, conseguiu 800 mil reais para uma iniciativa chamada Mães da Favela, da CUFA, a Central Única das Favelas, que criou essa iniciativa justamente para ajudar, como o nome diz, as mães que moram nas favelas nessa época tão pesada, né? Está pesado para a gente, imagina que está pesado para muito mais gente que tem menos condição de ficar em quarentena, como felizmente a gente pode ficar. E quarentena não é privilégio, né? Não custa reforçar isso. Quarentena é um direito que a maioria das pessoas deviam ter. A gente está, nessa época bizarra, confundindo o privilégio com o direito, né? Não, todo mundo devia ter direito de ficar em quarentena. E essa transmissão do Emicida, ele fez pelo YouTube e você pode assistir na íntegra. Então a dica que eu dou para hoje é justamente assistir o show de 8 horas do Emicida. Mas 8 horas na frente do computador? Não, a graça é justamente essa. E eu fiz isso, eu acompanhei a transmissão, não às 8 horas consecutivas, mas deixei que estava trabalhando 1 hora, e deixei tocando e tal, fiquei bem umas 3 horas ali acompanhando. Mas como estava no YouTube no dia seguinte, logo depois que acabou, já estava no ar, na verdade, eu tenho feito almoço ouvindo o Emicida. E é engraçado essa coisa do... Muita gente vem falar comigo, quase pedindo desculpa, pô, Matias, eu adoro teu programa, mas eu ouço, eu não olho. Tudo bem, cara, sou eu falando aqui. No máximo eu mostro um disco, eu mostro uma capa de alguma coisa, mas tipo, ó, tem a cara dos meus convidados, mas o que importa é o que está sendo falado. E essa apresentação do Emicida é um programa de rádio, é o cara falando, contando a história das músicas, lembrando da época que ele passava um puta perrengue, lembrando de vários momentos da biografia dele, tirando onda com todo mundo, mandando salve pros amigos que estão ouvindo, cara. Recomendo isso, deixa ali tocando ali na cozinha enquanto você está preparando o almoço ou o jantar, tá lá, meia horinha ali, resolve tudo. No dia seguinte recomeça, eu não terminei ainda de ouvir, mas tem sido minha trilha sonora e está sendo excelente. E também ia falar de outra transmissão ao vivo que aconteceu ontem. Ontem foi o aniversário do meu querido amigo Negro Léo, completou 37 anos, um jovem mestre, né? Um senhor ancião já, enfim, sempre foi, desde que eu conheço tem mais de 5 anos, e ele sempre foi esse preto velho aí, maravilhoso, independente da idade. Um cara que tem uma sabedoria incrível e fez um show ontem, que ele, sabiamente, como tem feito com o conteúdo de todas as coisas que ele posta na internet, ele logo deletou, tirou do ar, mas foram 2 horas inacreditáveis. Léo é um dos maiores artistas do Brasil hoje, e aí, diferente do que eu estava falando do Emicida, que é importante, que é um agente cultural, Léo é arte, não que o Emicida não seja, né? Léo é arte pura, bruta, e ele termina a apresentação lendo um texto da Dona Denise, se não me engano, que era uma... Ele falou isso pra mim, eu liguei pra ele mais cedo pra dar os parabéns, e ele falou que eu conhecia uma orixá, que o Léo apesar de carioca naturalizado, né, morou boa parte da vida dele no Rio, agora tá morando em São Paulo, ele é do Maranhão, e ele conheceu essa Dona Denise, desculpa, esqueci o nome agora, e ele lê. Ele não chegou a ler tudo, ele ficou super emocionado num determinado momento, teve que parar, mas um texto dela de 40 páginas está dentro de um livro que ele chegou inclusive a musicar o trabalho do cara que fez esse livro, no disco que chama Coisado, mas tipo, cara, que apresentação, e todo mundo tava lá, tava tipo, foi incrível, incrível, um momento que quem esteve lá vai se lembrar por um bom tempo disso.
E a dica breve em relação a justamente essa questão de lives e transmissões é tipo, já pensou em fazer esse tipo de transmissão ou de conversa sem usar o vídeo, usando só o áudio? Eu não sei se eu comentei isso aqui, que tem uma matéria da BBC falando sobre isso, sobre como ficar olhando para a própria cara durante a transmissão cansa. Eu que o diga, né? Eu fico olhando aqui pra minha cara aqui, nem tô fazendo ao vivo, e acaba cansando também do mesmo jeito. Mas se você vai fazer uma reunião, experimenta desligar a câmera. Pede para as pessoas desligarem as câmeras. Acho que todo mundo fica mais à vontade e a gente só precisa ouvir, né? Em um outro caso, você precisa ligar a câmera e é menos cansativo. Essas são as minhas dicas de hoje. E agora eu vou chamar a minha querida amiga Janara, que dá as suas dicas direto do Goiás. Fala, Janara. Oi, meu nome é Janara Lopes, eu sou diretora criativa e curadora da Ilha Fixa. Recebi esse convite do meu amigo Matias há alguns dias e estou pensando sobre o que falar. Estou aqui tomando meu solzinho diário para não pirar, tenho o privilégio de ter um quintalzinho. Estou passando essa quarentena aqui no interior de Goiás, moro em São Paulo, mas preferi ficar aqui com a minha mãe durante esse tempo, que está mais tranquilo. E acabei de ser inspirada por um Climatias que eu vi, o Matias falando para as pessoas reclamarem menos. Fiquei animada para fazer esse vídeo, porque eu acho que eu descobri um assunto que me é comum e eu tenho várias coisas para indicar dentro desse assunto. Eu sou uma grande fã de ficção científica e eu acho que como a gente está vivendo um futuro distópico é uma coisa que fica mais interessante, mas eu tomei o cuidado que o Matias me disse, não vou indicar nada de freio, porque mesmo dentro desse assunto tem um monte de coisas fantasiosas e fantásticas e inspiradoras. A primeira delas é um documentário feito pelo Jodorowsky, que é aquele diretor que fez Ao Topo e Montanha Mágica. Gênio. E ele teve um projeto extremamente ambicioso de fazer, de adaptar o Dune, do Frank Herbert. E era um projeto ambicioso a ponto de querer ter no mesmo elenco o Orson Welles, o Mick Jagger e o Salvador Dalí, Apenas. que disse que só aceitaria participar daquele filme se ele fosse o ator mais bem pago da história. E ele queria que a trilha fosse do Pink Floyd, os storyboards eram do Moebius, a direção artística do Geiger. E é um filme que não aconteceu, só que eu acho que o documentário que ele gerou é ainda mais maravilhoso que talvez pudesse ter sido o filme, porque ele contando de uma megalomania que não te irrita, porque é uma coisa como alguém com uma força criativa que acredita muito no que faz pode inspirar outras pessoas. Então esse se chama Jodorowsky's Dune. Recomendo bastante. Se você usa popcorn, não sei se eu posso apoiar a pirataria aqui. Já é. Se não, compre algum stream. Existe um canal, ele tem um nome impossível de ser dito porque é alemão, Kungenzeit, mas se você procurar por In a Nutshell no YouTube você vai achar esse canal, que é um canal que discute várias coisas filosóficas, científicas, etc., com animação de uma forma muito linda. Eu recomendo muito por começar por um vídeo que se chama O Niilismo Otimista. Se você procurar por ele, você vai cair no canal e talvez você se apaixone ali e queira ver outros vídeos. É muito gostoso, uma forma muito didática de mostrar as coisas. Então eu recomendo bastante. Sobre leitura e livros de ficção científica, eu recomendo muito os livros do Ray Bradbury. Eu acho que dos escritores de ficção científica talvez ele seja o mais poético, e eu recomendo muito começar por um que se chama As Crônicas Marcianas, que é como ele imagina a conquista de Marte, que começa em 1999, e isso ele escreve ali no final dos anos 40, e onde eles estão vivendo um monte de questões sociais e um monte de coisas nos Estados Unidos, e ele acaba incorporando isso. São vários contos curtinhos, para quem está com pouco foco é ótimo, que você pode ler um de cada vez. Então eu acho que ele é uma forma bem maravilhosa de se iniciar na ficção científica. E eu ando recomendando muito adquirir um Kindle. Eu tive um preconceito durante muito tempo, gosto muito de ler, mas falava nisso, eu gosto de papel, gosto de livro de papel. E aí eu acho, na verdade, que não é nada mal, porque você lê mais rápido, você tem uma ergonomia. Eu estou extremamente apaixonada. Comprei agora na quarentena para poder ter acesso aos livros que eu não tenho acesso na cidade que eu estou.
E eu já tô falando muito há muito tempo, não achei que fosse falar tanto, então um beijo. Obrigada, Matias, pelo convite. Obrigado você, Janara. E assim encerramos o Climatias de hoje. Até amanhã. Bom dia.